Boa tarde para quem está chegando agora, muito boa tarde aos ouvintes, aos internautas, a todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigada mesmo pela sua companhia. E hoje nós vamos conversar sobre as alterações que haverão aí a partir de amanhã nas leis trabalhistas. Como vocês sabem, aquele projeto de lei de alteração da CLT foi aprovado pela Câmara dos Deputados Federais, foi aprovado pelo Senado Federal, foi para a sanção do presidente da República e o nosso presidente Michel Temer então sancionou a lei conforme lhe foi enviada. Muita coisa ainda vai ter que ser resolvida através de projetos de lei, de medidas provisórias, se for o caso. Alguns instrumentos jurídicos e legais serão utilizados para regulamentar alguns artigos ainda dessa modificação. Mas as principais modificações eu quero aqui conversar com vocês. Vamos lá. Olha só. A nova lei não altera questões relacionadas ao salário mínimo, então pode ficar tranquilo, ao 13º salário, ao seguro-desemprego, aos benefícios previdenciários, à licença maternidade e as normas relativas à segurança e saúde do trabalhador. Mas, além de envolver essas mudanças propriamente ditas na vida do trabalhador, o sindicato também aí vai perder aquela contribuição obrigatória que passa a ser voluntária. Então, a contribuição sindical não é mais obrigatória, ok? Então, vamos ver os principais pontos da CLT que mudarão. A CLT é Consolidação das Leis do Trabalho. Quais os principais pontos da CLT que estarão sendo modificados? Com relação às férias, o trabalhador de qualquer idade poderá tirar até 3 férias por ano, desde que um dos períodos seja maior que 14 dias e os outros 2 tenham no mínimo 5 dias cada um. As férias não poderão mais começar nos 2 dias que antecedem um feriado ou nos dias de descanso semanal, geralmente aos sábados e domingos. Por justiça, inclusive, né? Então, antigamente, poderia dividir as férias em 2 etapas, né? Agora não, agora pode dividir em 3 vezes durante um ano, sendo que uma das vezes tem que ser um período maior que 14 dias. E os outros 2 sempre maiores que 5 dias, tá bom? No mínimo, né, 5 dias. A contribuição sindical, como eu digo, que equivale, né, como eu disse atrás, que equivale a um dia de trabalho e cujo desconto era obrigatório, né, se dá no salário que dava no salário de abril, não é mais obrigatório. A homologação. A homologação da rescisão do contrato de trabalho poderá ser feita na empresa, acabando com a obrigatoriedade de ocorrer nos sindicatos ou nas superintendências regionais do trabalho. Então, antigamente, após um ano de trabalho com carteira registrada certinho, se o empregado fosse mandado embora, tinha que ser homologada essa rescisão lá no sindicato. Tinha que ter obrigatoriamente, né, a homologação do sindicato. Agora não precisa mais, até porque a contribuição não é mais obrigatória. Então, como é que vai continuar essa obrigatoriedade da participação do sindicato na homologação da rescisão de contrato? Não dá, né? Jornada 12 por 36 horas. Será permitida a jornada em um único dia de até 12 horas, seguida de descanso de 36 horas para todas as categorias, desde que haja acordo entre o empregador e o funcionário, ok? Jornada parcial. Os contratos de trabalho poderão prever jornada de até 30 horas semanais, sem possibilidade de horas extras ou até 26 horas apenas, ou com até 6 horas extras pagas com acréscimo de 50%. Então, vamos entender?
Pode prever jornada de trabalho de até 30 horas, e aí não tem horas extras, ou de até 26 horas, com até 6 horas extras pagas aí com acréscimo de 50%, ok? O intervalo, né? O intervalo dentro da jornada, intra-jornada de trabalho, poderá ser negociado desde que tenha pelo menos 30 minutos em jornadas superiores a 6 horas. Então, jornada de trabalho tem que ter, após 6 horas de trabalho contínuo, tem que ter um intervalo de até 30 minutos, tá? Não menos que 30 minutos. Banco de horas, como é que fica? A compensação das horas extras em um outro dia de trabalho ou por meio de folgas poderá ser negociada entre empresa e empregado, desde que ocorra no período máximo de 6 meses. O empregador que deixar de dar as folgas no prazo terá que pagar as horas extras com acréscimo de 50%. Olha que legal? Então, pode sim fazer banco de horas, mas tem que compensar em até 6 meses. Não usou, não compensou em até no máximo 6 meses, aí o empregador vai ter que pagar como hora extra com acréscimo sempre de 50%. Higiene e troca de uniforme. Como é que vai ficar? A empresa não mais precisa computar dentro da jornada de trabalho as atividades de descanso, lanche, interação com colegas, higiene pessoal, troca de uniforme, tempo gasto no trajeto ou período que o empregador buscar proteção na empresa em caso de enchentes ou violência nas ruas, por exemplo. Então, olha só, você trabalha de uniforme. Você chega na empresa, como é que fazia? Você chegava na empresa e aí batia ponto, né? Ia lá no relógio e tal. E depois você ia trocar o seu uniforme para depois começar a trabalhar. Agora não. Se você trocar o seu uniforme, né? Ou se você for tomar banho, ou se você tiver alguma atividade assim de estudo ou de interação com os colegas, dentro desse horário que é a jornada de trabalho, vai ser descontado do seu salário. Então, é bom já chegar no trabalho de uniforme ou chegar um pouquinho antes de bater o ponto para você não perder aí alguns minutos, né, da sua jornada de trabalho. O trabalho intermitente, que é aquele com intervalo, sabe, intercalado, né, não é contínuo, tá? O trabalho intermitente. A nova lei prevê o trabalho intermitente, antes não era previsto na CLT, e será pago pelo período trabalhado apenas. Quem trabalhar nessas condições terá férias, FGTS, Previdência e 13º salário proporcionais. O trabalhador receberá o chamado salário hora, que não poderá ser inferior ao mínimo nem ao dos profissionais que exerçam a mesma função na empresa. Então, o trabalho intermitente eu acredito que ainda vai ser regulamentado, tá? Mas quem trabalha nessas condições tem aí direito a FGTS, tem direito a 13º, tem direito a férias, pagamento de previdência social, só que vai ser proporcional àqueles dias trabalhados. O trabalhador vai receber o chamado salário hora, quantas horas você trabalhou. Mas não pode ser, esse período intermitente não pode ser inferior ao mínimo, nem ao dos profissionais que exerçam a mesma função na empresa. Ou seja, o salário mínimo, pelo menos, está aqui assegurado, ok? E se os profissionais que exercem a mesma função na empresa ganharem mais, então você vai ter que receber, só que não o que eles recebem, é lógico, proporcional àquele salário que eles recebem, tá? Que fique bem explicadinho. Home office, sabe aquele trabalho que você faz em casa? Então, antes não tinha regulamentação, a CLT não previa isso, porque realmente é uma situação moderna, né? O computador, a internet trouxe tudo isso, a possibilidade da gente trabalhar em casa. Tá? O que a nova lei prevê? A nova lei prevê aqui, no home office ou no teletrabalho, que não haverá controle de jornada, tá? A remuneração será por tarefa.
No contrato de trabalho, deverão constar as atividades desempenhadas, regras para equipamentos e responsabilidades pelas despesas. As despesas vão ser de quem? Por exemplo, pagamento da internet. Vai ser por conta de quem está em casa trabalhando ou vai ser por conta da empresa? O notebook, o computador, quem é que vai fornecer? É aquele que está trabalhando em casa ou é a empresa que vai fornecer? Então, tudo isso tem que estar ali descrito no contrato de trabalho, tá bom? Vamos lá. O comparecimento às dependências, né, da empresa, do empregador, para a realização de atividades específicas não descaracteriza o home office. É lógico, para fazer um relatório, né, prestar um relatório, participar de uma reunião, alguma coisa assim. Isso não quer dizer que descaracterizou aí o trabalho, né, por tarefa, que é o home office. Então, ele não vai ser pago por tempo trabalhado, né, por jornada de trabalho, nada. Ele vai ser pago, sim, por tarefa. É o que a gente chama de empreitada. Quando você contrata um pedreiro para fazer sua casa, né, para ajudar o mestre de obras e o engenheiro e tal, como é que você paga ele? Você não paga por empreitada ou por dia? Então, aqui nada mais é que por empreitada, seria uma tarefa. Então, terminou a tarefa, terminou a empreitada, vai receber, tá bom? É isso que está dizendo aqui. Aí vai ser combinado, né, se recebe por semana, mês, como é que faz? Agora, as gorjetas e comissões, como é que ficam? As comissões, gratificações, percentuais, gorjetas, prêmios, ajuda de custo como auxílio alimentação, diárias para viagem e abonos não precisam mais integrar os salários e, consequentemente, não incidirão sobre o cálculo dos encargos trabalhistas e previdenciários como o FGTS e o INSS. Hoje em dia, tudo que a pessoa recebe, sobre tudo que a pessoa recebe, inclusive as comissões, as gorjetas, os prêmios, tá, tem que pagar proporcionalmente o FGTS, recolher a previdência social e tudo mais. Então fica tudo dentro ali, computado dentro das verbas trabalhistas. Agora não mais vai haver isso. Então o patrão vai pagar as verbas trabalhistas referentes ao trabalho dele. Tudo que for extra, né, salvo hora extra, lógico, mas tudo que for extra de comissão, gratificação, percentagens, prêmios, né, ajuda de custo, como auxílio alimentação, diária para viagem, abonos e tal, não entram mais como verba trabalhista. A demissão consensual, o que é isso? É quando o empregado quer ir embora e o patrão aceita. Então, é a demissão, não é mais você pedir conta. Pode ser chamado agora de demissão consensual, se for esse o caso. Haverá a possibilidade de acordo na rescisão do contrato com pagamento de metade do aviso prévio e da multa de 40% do FGTS. O empregado poderá ainda movimentar até 80% do valor depositado na sua conta vinculada do FGTS. No entanto, não terá direito ao seguro-desemprego. Então, sabe aquela história do empregado que falava assim, fazia acordo com o patrão? Você podia me mandar embora para eu receber o salário-desemprego, para eu poder levantar meu FGTS, aí aqueles 40% que eu tenho direito eu devolvo para você. Existia muito, né? Já estava virando até costume isso. Então o governo veio para resolver essa situação, falou, pode sim o empregado pedir conta, né? Ele não vai pedir conta, ele vai ser uma demissão consensual, ele pede as contas, mas é como se o patrão tivesse também mandando embora. Ele vai ter direito aí, não mais o FGTS integral, e sim 80%, e ele vai ter direito aqui a metade do aviso prévio, o valor da metade do aviso prévio, e metade da multa de 40% sobre o FGTS. A remuneração por produtividade. O pagamento do piso ou salário mínimo não será obrigatório na remuneração por produtividade, e trabalhadores e empresas poderão negociar todas as formas de remuneração que não precisam fazer parte do salário. Olha que cláusula geral aberta, né? Isso aqui vai dar muito pano para manga ainda, porque isso aqui ficou totalmente aberto. A lei não regulamentou nada disso aqui, por isso que eu estou falando que de repente virão aí algumas regulamentações dos artigos dessas alterações da CLT, tá bom? Ações na justiça. O trabalhador que faltar a audiências ou perder a ação na justiça
terá que pagar custas processuais e honorários da parte contrária. Antigamente não, o empregado não pagava nada. Agora, se ele entrar com ação e ele não comparecer, né, nas audiências ou ele perder a ação, ele vai sim pagar custas processuais e sucumbência, que é o honorário do advogado da parte contrária. Vai haver multa e pagamento de indenização se o juiz entender que ele agiu de má fé. No caso de ações por danos morais, a indenização por ofensas graves cometidas pelo empregador deverá ser de no máximo 50 vezes o último salário contratual do trabalhador. Será obrigatório ainda especificar os valores pedidos nas ações na petição inicial. Ou seja, vai ter que ser proporcional ao que ele ganhava. Não tem mais indenização por danos morais aí milionária, tá bom? O termo de quitação. Será facultado a empregados e empregadores firmar o chamado termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato da categoria. No termo serão discriminadas as obrigações cumpridas mensalmente tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Caso o empregado queira questionar algo na justiça depois, terá que provar as irregularidades alegadas na ação com documentos e testemunhas. É a prova da má-fé. Então, a gente vai ter que, o empregado, se ele falar assim, não, tem o termo de quitação, mas eu assinei coagido, eu assinei, né, sem querer, não li, ele vai ter que provar tudo isso, tá bom? A terceirização. Haverá uma quarentena de 18 meses que impede que a empresa demita o trabalhador efetivo para contratá-lo como terceirizado. Desculpa. O terceirizado deverá ter as mesmas condições de trabalho dos funcionários da empresa-mãe, com atendimento em ambulatório, alimentação em refeitório, segurança, transporte, capacitação e qualidade de equipamentos. Autônomos. A nova lei prevê que as empresas poderão contratar autônomos e, ainda que haja relação de exclusividade e continuidade, não será considerado vínculo empregatício. Olha aqui o advogado. Vamos dar esse exemplo. O advogado é contratado por uma empresa, ele, né, como pessoa física, ele é um profissional liberal, aqui pode ser enquadrado nisso, e ele trabalha só para aquela empresa com relação de continuidade e exclusividade. Ele não trabalha para mais ninguém, só para aquela empresa. Aí, de repente, a empresa rescinde o contrato com ele. Ele antes entrava na Justiça do Trabalho para provar essa exclusividade, essa continuidade, muitas vezes conseguia sim que fosse declarado vínculo empregatício e o empregador, a empresa, tinha que recolher todas as verbas rescisórias e recolher todos os impostos e tudo mais que ele teria direito. Agora a lei já deixou muito claro, não tem mais direito, mesmo que seja por continuidade e exclusividade. O autônomo, e aqui o profissional liberal também, não terá mais direito ao vínculo empregatício, tá bom? Com relação às gestantes e lactantes deverão trabalhar em atividades de grau mínimo e médio de insalubridade, a não ser que apresentem atestado emitido por médico de confiança que recomende o afastamento delas durante a gestação ou lactação. Então, as mulheres que eram lactantes ou gestantes, elas não passavam nem perto de ambientes insalubres, né? Aqueles, às vezes, que tem produtos químicos, né? Produtos que podem afetar aí a saúde da mulher, do neném, tá? Agora, se o médico não disser nada, ela pode sim trabalhar em ambientes insalubres em grau mínimo ou médio. Máximo não, mas mínimo ou médio ela vai poder trabalhar. Então, aí o médico de confiança é que vai poder, aqui é de confiança dela ou é de confiança da empresa, né? Vamos ver. A validade das normas coletivas. Os sindicatos e as empresas poderão definir os prazos de validade dos acordos e convenções coletivas, bem como a manutenção ou não dos direitos ali previstos, quando expirados os períodos de vigência. Em caso de expiração da validade, novas negociações terão de ser feitas, pois o que havia sido estabelecido em convenções
ou acordos, perde a validade imediatamente. Então, tem prazo certo aqui, a convenção coletiva, os acordos coletivos têm prazo. Acabou aquele prazo, expira tudo que foi ali determinado e aí tem que fazer novo acordo, nova convenção coletiva. Plano de demissão voluntária, que é o último item aqui da gente. O trabalhador que aderir ao plano de demissão voluntária, que eu chamo o famoso PDV, dará quitação plena e irrevogável dos direitos referentes à relação empregatícia. Ou seja, não poderá pedir na Justiça do Trabalho os possíveis direitos que perceba depois que foram violados. Então, depois que ele assinou o PDV, se ele perceber que algum direito dele não foi obedecido, não foi cumprido, né, foi violado pela empresa, ele não tem mais direito à reclamatória trabalhista, tá bom? Eu acho meio complicado, porque o acesso à justiça é um direito constitucionalmente assegurado. Ele pode até entrar e perder a ação, mas ele vai poder entrar sim. Então, gente, eu acho que mudou muita coisa nas relações de trabalho. Vocês prestem atenção, vocês acompanhem. A partir de amanhã, a nova lei já está em vigor. Vai pegar, inclusive, toda a questão dos temporários agora para Natal, né? Natal, final de ano. Todas as pessoas que são contratados de forma extemporânea, que não é para continuidade, não são efetivos, já está tudo dentro dessa nova lei, tá bom? Então, é um alerta para os empregadores e também para os empregados, tá bom? Essa é a nossa dica jurídica de hoje.